Boa noite, pessoal. Meu nome é Paulo Reg, sou gestor da Boomstar Invest. E eu estou aqui com o Vitor Vidal, ele é economista da XP Inc. E a gente vai fazer um bate-papo de investimentos aqui. O Vitor vai apresentar um pouco o cenário econômico que eles estão enxergando dentro da XP, tanto o Brasil quanto o mundo. E a gente vai fazer algumas perguntas e fazer esse bate-papo sobre o mundo de investimentos. E na sequência eu vou falar um pouquinho do que a gente está enxergando em relação às alocações e em relação a alguns temas de mercado. Então, Vitor, todo seu e obrigado por estar aqui, obrigado por esse bate-papo com a gente. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos os clientes da Blue Star. Primeiramente, obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui. Eu vou desenhar um pouco, né? O economista é aquele cara que é muito criticado, porque a gente faz projeções que no final do dia acabam não acontecendo, mas pelo menos a gente tenta dar o tom, né, um pouco o norte. Então, Paulo, minha intenção aqui é fazer uma apresentação com o nosso cenário macroeconômico aqui em nome da XP. Eu vou fazer uma apresentação no nosso cenário macroeconômico e, diferente da maioria dos economistas, eu faço o seguinte: pode me interromper, pode questionar fazer qualquer questionamento, tá? Então, aqui a gente tenta abordar um pouco de todos os tópicos, tá? Para começar, falando um pouco de fora do Brasil, o que está acontecendo, né? O que é relevante. A gente está aí desde março, né, vivendo essa pandemia, mas a gente não pode esquecer que a gente ainda está vivendo o maior grau de incerteza da história. Tá? A gente vive num mundo muito informado, troca de informações é o ativo mais relevante, não à toa as maiores empresas globais não são mais as de petróleo, são as de informação, né? Então, a gente vive numa pandemia num mundo digitalizado e globalizado. Então, isso mostra um pouco como a incerteza está muito elevada, né? Isso aqui é um gráfico desde 1997, que mostra que mesmo com um refluxo da incerteza global, né, sobre os ativos, sobre as atitudes, sobre as medidas de governo, a gente ainda está num patamar muito elevado de incerteza. E a gente já vinha esse patamar se elevando desde a guerra comercial do ano passado. Né? A gente lembra que ano passado o grande evento foi a guerra comercial China-Estados Unidos, e que esse ano seria a questão da eleição americana, que só agora parece que vem, né, trazendo um pouco de volatilidade, que até então estava uma vitória praticamente garantida do Trump. Hoje esse cenário totalmente mudou. Por quê? Tudo isso por conta dessa, vou falar aqui maldita, porque trata-se de mortes, né? Pandemia. Né? E esse gráfico aqui chamou muito nossa atenção, que é o aspecto que ainda no Brasil a gente não está vivendo, né? Que é a tal da segunda onda. Só que é uma segunda onda que é muito curiosa, né? Ela é mais forte, por exemplo, esse aqui é um gráfico do Reino Unido, em que você vê que os números de casos já superam aquela primeira onda lá de março, abril, né? Entretanto, o número de mortes ainda é muito menos letal, né? Então você vê que a sociedade, né, médica no mundo todo aprendeu a lidar com essa doença. Só que isso acaba impactando a confiança. As pessoas estão vendo que está tendo caso, ainda a gente não conseguiu sumir com o coronavírus. Isso só vai vir com um medicamento, que parece pouco provável, ou com a vacina. A vacina é o grande trigger para mercados, para governos, para toda a sociedade. E isso acaba sendo refletido nos PMIs. O que são esses PMIs? Né? PMIs são gerentes de compras ao redor do mundo, que é um indicador que, quando está acima de 50 pontos, indica expansão, quando está abaixo, indica contração, e eles são comparáveis. Né? Aqui a gente pega os três grandes blocos, né, do mundo, digamos assim, bloco da zona do euro, o chinês e o americano. A gente vê que o PMI industrial, nesse último dado agora de setembro, disparou, já está no nível pré-pandemia, né? Muito por conta desses estímulos econômicos. Né? Você vê que o repasse, na verdade não repasse, né? Esse efeito substituição na sociedade de trocar serviços por bens impactou positivamente a indústria, né? E não foi só no Brasil, como assim no mundo todo a gente vê isso. Entretanto, o grosso da economia global é o setor de serviços, e esse ainda está sofrendo bastante. Curioso esse dado, que quando você observa a zona do euro pelo setor de serviços, olha a queda
que teve na leitura de julho para cá, né? Principalmente agosto e setembro. Muito por conta dessa segunda onda que impactou Reino Unido, Espanha, França. Né? Você tira a confiança das pessoas de irem ao restaurante, de consumirem serviços, de planejar uma viagem, por exemplo. Então, isso denota bem como que impacta a pandemia, principalmente no setor de serviços. Tá? Por que é relevante você considerar os diferentes aspectos da economia, né? Tanto pelo setor industrial quanto o setor de serviços? Porque os estímulos monetários e fiscais ao redor do mundo foram gigantescos. Foram gigantescos. O Brasil não está fora desse bolo. Né? O Brasil, dentro dos países emergentes, ele despendeu entre recursos fiscais, leia-se auxílio emergencial, programas de prevenção de manutenção de emprego, né, até de redução de compulsórios, redução de taxa Selic. O Brasil, dentro dos emergentes, foi o que mais teve um impacto, teve mais estímulos para conter a recessão econômica. Tá? Esse é um gráfico aqui que pondera no eixo horizontal esse despendimento. A gente vê aqui na ponta o Japão, que despendeu quase 42% do PIB para conter a recessão econômica. E do lado vertical, você vê a queda de atividade econômica, de PIB, né, no primeiro semestre. A gente vê ali que a China, já no segundo trimestre desse ano, já estava recuperada, né, porque o grande baque foi ali no primeiro tri, iniciado no quarto tri do ano passado. E você vê alguns países, por exemplo, como a Argentina, que não despendeu tanto, tendo uma recessão econômica maior ainda. Tá? Então, isso já denota um pouco que o Brasil, frente a alguns pares, principalmente emergentes, ele promoveu um estímulo para conter a recessão econômica significativo. E os efeitos disso ainda estão acontecendo. Né? A gente tem que ver como que vai ser a volta do terceiro trimestre e, principalmente, o quarto trimestre. O quarto trimestre desse ano e o primeiro trimestre do ano que vem vão ser essenciais para a gente saber como que vai ser a recuperação da economia global e brasileira. Né? E ainda nessa área internacional, o grande evento que agora vai ganhando cada vez mais, né, relevância, hoje os mercados, né, melhoraram muito por conta da saída do Trump do hospital, que foi infectado pelo coronavírus, porque você começa a ver como que vai ser a disputa eleitoral americana. Qual o nosso call aqui no time da XP, que engloba economia e política também? Né? A gente sabe que, segundo as nossas perspectivas, vai ser uma eleição muito acirrada, tá? Muito acirrada. A gente não pode desconsiderar o fator Trump. O Trump, em 2016, todo mundo dava ele como perdido, não ia ganhar da Hillary Clinton, e deu no que deu e todo mundo sabe. Então, a gente vê aqui, nesse site de apostas, que pelo menos de final de julho para cá, o Trump conseguiu reduzir, né, uma tendência de redução dessa diferença para o Biden. Né? A gente sabe que no último debate ficou assim no núcleo, digamos assim, ficou empatado, não teve grandes vitórias, mas a questão, por exemplo, do próprio o Trump ter pegado o coronavírus cria uma imagem humanizada dele, pode ser mais um fator, né, para a gente ver possivelmente o Trump diminuindo esse distanciamento para o Biden. Hoje, nosso cálculo, o Biden ganha, mas vai ser uma disputa muito elevada, muito acirrada. A gente não consegue ver ainda o Trump com elementos que ganhem, mas, de novo, não podemos subestimar o presidente americano. Aqui, para também dar um... Vitor, só, desculpa interromper, acho que tem um fator importante também na questão das eleições, que não só é tão relevante a eleição presidencial, quanto as eleições na Câmara e no Senado. Então, acho que é importante a gente ficar atento para ver, às vezes o Biden ganha, mas os republicanos têm uma maioria na Câmara e no Senado, o mercado vai para um lado, se os democratas conseguem não só o presidente, mas a Câmara e o Senado, o mercado pode ir para outro lado. Então, eu acho que, até se puder comentar um pouco isso, é muito relevante essa outra parte também das eleições. Né? Perdão. Não, essa pergunta é perfeita, principalmente quando eu comento que o fato da eleição ser acirrada, não só nos Estados Unidos, em todo lugar do mundo,
quando você não tem essa maioria absoluta, digamos assim, né, da escolha popular, você consegue, você tem uma dificuldade de implementar toda a sua pauta. O próprio Trump, no último debate, ele falava para o Biden, você vai implementar seu programa socialista, que é o terror dos mercados, né? Porque vem mais impostos, vem mais gasto fiscal. Entretanto, o Biden já falava, não, o que você está falando é mentira. Isso foi a coisa que mais o mercado observou durante o debate. Porque qual é o grande problema? Uma eventual vitória do Biden, ele teria que, pelo menos, controlar as duas casas para implementar, por exemplo, a volta do Obamacare, que são os gastos públicos com saúde nos Estados Unidos, né? Mas a gente tem aqui a percepção de, por mais que o Biden possa ganhar, o Senado americano continua republicano. Tá? É muito difícil, principalmente em alguns estados chaves, os democratas reverterem a cadeiras no Senado. Então, a gente tem aqui a percepção de que, pelo menos pelos próximos 2 anos, quando a gente vai ter mais eleições para o parlamento americano, né, o Biden não vai conseguir controlar as duas casas, numa eventual vitória dele. Então, é essencial, e também esse aspecto de uma pesquisa, de uma corrida eleitoral muito acirrada, reduz o ímpeto também de você ter o presidente democrata, o eventual presidente democrata, implementando todas aquelas pautas, digamos, a mais à esquerda, que seria o terror dos mercados, principalmente pela elevação de impostos e por mais gastos fiscais, né? Isso é um fator de alento, né? Eu acho que a grande aqui, para finalizar o assunto de eleição americana, o grande aspecto de volatilidade vai vir depois da eleição, né? A gente sabe que é a maior economia do mundo, o país mais poderoso do mundo, não tem um sistema de eleição muito, digamos assim, bom, né? Nós brasileiros podemos falar isso. Então, até alguns aspectos do Trump afirmar que não vai aceitar uma eventual derrota pode trazer muita volatilidade nos dias após 3 de novembro, porque não vai ter uma definição, existem vários aspectos que até o juiz da Suprema Corte pode assumir a cadeira americana, só que a gente confia que os Estados Unidos têm instituições fortes e isso não vai acontecer. De qualquer forma, espere-se para a volatilidade entre a eleição e a divulgação do resultado, com certeza vai ter. E só para destacar uma coisa mais estrutural, economista, a gente tem que dar os aspectos estruturais, né? Até para decisão de investimento. A gente sabe que o mundo, de uma forma ou de outra, nas últimas décadas, podemos falar assim, vinha numa trajetória de juros em queda, seja por questões demográficas, seja por questões de produtividade, o mundo ocidental, principalmente, está cada vez menos produtivo, muito mais atrelado ao bem-estar social, e seja, por exemplo, pelo advento da internet, né? A internet / tecnologia. Por que eu falo isso? Porque por conta da tecnologia, da internet, a inflação no mundo também está caindo, né? É muito mais fácil as pessoas hoje pesquisarem preços, por exemplo. Então, os aspectos dos juros estruturais no mundo já vinham caindo. A pandemia conseguiu, mesmo com todo o gasto que todos os governos estão fazendo no combate à recessão, são gastos relativamente temporários, né? São gastos que a gente gasta hoje, mas não é ad eterno. Então, continua essa trajetória, principalmente nas principais economias, né? O Japão trabalha com juros baixos. Entre os economistas tem aquele jargão, né? Existem 4 espécies de países no mundo: os países ricos, os países pobres, o Japão e a Argentina. São os 4 tipos de países que devem ser estudados. O Japão trabalha com taxa de 2% de juros longos de 10 anos há praticamente 21 anos, né? Sem apresentar inflação, é algo que um pouco a tecnologia também ajuda a explicar, mas isso a gente deixa para a próxima live. Mas mostra como que os juros baixos no mundo vieram para ficar. Isso acaba também ajudando o diferencial de juros para o Brasil. E aí eu vou comentar mais à frente, principalmente perspectiva de Selic, tá? E aqui, só para finalizar, a gente vê aqui uma pressão, por exemplo, dos preços, de uma volta, né, principalmente da economia chinesa, pressionando o preço de commodities, né? As duas principais, soja, para fazer 1 bilhão e 300 milhões de pessoas se alimentarem. A gente sabe que o governo chinês estoca, por exemplo, literalmente estoca alimento. A gente vai comentar mais à frente, teve até estocagem do nosso arroz, né? O Brasil está barato para o gringo. E também
do ponto de vista de indústria, de atividade econômica propriamente dita, você vê também um spike muito grande no minério de ferro, né? Isso é um grande indicador sobre a atividade econômica na China. Por mais que tenha dúvidas sobre os números da atividade chinesa, quando você vê um reflexo de oferta e demanda de commodities pelos chineses, você tem uma noção, não, a economia chinesa está voltando. E ela depende do mundo para também se recuperar. Então, a China depende do mundo, ela não tem uma sociedade consumidora como é a própria, por exemplo, a brasileira ou a americana. Né? Você ainda tem muita gente na pobreza, mas quando esse país atingir um grau de maturidade, de consumo doméstico um pouco maior, aí a gente vai ver em menos de poucos, 5 a 10 anos, a China se tornar a maior economia de longe no mundo. Tudo bem até aqui, Paulo? Perfeito, Vitor. Vamos embora. Vamos entrar aqui no Brasil, né? Comentar um pouco. Começar para falar do Brasil, vamos falar dos dados que saem com uma tempestividade maior, né? São os índices de confiança da Fundação Getúlio Vargas. Passando aqui rapidamente, a gente vê que aquela dinâmica que eu comentei antes é vista nos índices de confiança do empresariado. Quando você divide indústria, serviços, comércio e construção, você vê uma forte alta, muito maior até do que o nível pré-pandemia do índice de confiança da indústria, mas quem vem sofrendo é ainda o setor de serviços, por os motivos elencados anteriormente. Isso é refletido nos dados oficiais do IBGE. Né? A gente tem aqui a recuperação já em V da indústria, né? É praticamente uma recuperação, isso é um dado mais antigo, porque tem essa defasagem temporal, né? Hoje a gente, por exemplo, no varejo, a gente só vai saber o dado de agosto na quinta-feira, né? Mas a gente vê, por exemplo, uma perspectiva de volta não é nenhuma volta em V, é uma volta em raiz quadrada, digamos assim, né? Que é um pouco maior do que o pré-pandemia. É realmente curioso. Mas por que esse movimento acontece? Porque há esse efeito substituição. As pessoas não consomem mais serviços, né? As pessoas não estão planejando viagens, as pessoas não estão indo ao restaurante, as pessoas não estão indo ao escritório. Todo mundo, por exemplo, no setor financeiro, que é um setor de serviços, está fazendo home office, não está consumindo tanto. Isso está voltando de uma forma muito mais gradual e está muito mais associada ao medo, à confiança em relação à pandemia, do que propriamente é uma questão de dinheiro. Né? A gente sabe que quem consome serviços é a população mais rica e que essa população relativamente não perdeu renda. Vou discutir mais um pouco lá na frente. Aqui é só para dar um heatmap, né, da atividade econômica brasileira. A gente vê que o pior realmente ficou para trás, o pior ficou nos meses de abril e maio, e que principalmente no mês de agosto, a gente não tem muitas informações ainda sobre o mês de setembro. Hoje, por exemplo, seria divulgado o dado da Anfavea de setembro, perdão, mas foi postergado para amanhã. Então, essa leitura aqui é com os dados disponíveis até agosto, e você vê que, principalmente, os indicadores mais associados ao setor de serviços começam a transparecer uma retomada agora, em agosto, setembro, enquanto a gente viu a volta, né, do varejo e da indústria já acontecer em junho e julho. Né? Digamos que tem uma defasagem de 2 a 3 meses entre esses setores. Mensurar isso para calcular PIB é o que a gente tentou fazer e eu vou explicar um pouco mais à frente também. Tá? Entrando aqui no mercado de trabalho formal, esse dado é muito interessante que, de fato, a gente faz muitas críticas ao governo, mas a gente tem que pontuar boas medidas. Aquela medida que foi adotada lá em abril sobre preservação de empregos formais, ou seja, não demita, reduza a jornada e pode reduzir salário ou suspenda o contrato de alguém, que o governo vai pagar o seguro-desemprego. É um gasto fiscal, sim, é um gasto fiscal, mas se mostrou muito eficiente. Pena que o Brasil tem um mercado de trabalho muito informal. Então, o CAGED, que é esse gráfico que eu estou mostrando aqui, seria muito bom falar, né? O mercado de trabalho brasileiro voltou em V. Infelizmente, não é verdade. Né? Porque, de fato, no mês de agosto, que é a última leitura, foi divulgada na semana passada, no mês de agosto já está tendo contratações
positivas no Brasil. Chegou em dados dessazonalizados, né? Então você pode comparar. O Brasil criou entre julho e agosto algo entre 110 e 160 mil postos de trabalho. Tudo bem que não recupera toda a queda, né? Principalmente nos meses de abril e maio, mas mostra que o mercado de trabalho formal está respondendo bem, está pelo menos respondendo bem. Entretanto, né, aqui é Brasil, a gente tem que falar do âmbito da PNAD, que daí você vê o mercado formal e informal, e a taxa de desemprego sobre o último dado disponível é em 13,7. Aqui eu queria fazer só um asterisco, Paulo, principalmente porque esse número 13,7 ele tem algumas características que deveriam ser aplicadas na pandemia, né, para a gente analisar. 13,7 você considera o número de pessoas ocupadas com o trabalho sobre pessoas que estão dispostas a trabalhar, né, menos 1. Né? A taxa de desemprego é isso. Entretanto, essas pessoas dispostas a trabalhar caiu muito, é o que a gente chama de força de trabalho, né? População economicamente ativa, que quer trabalhar, que está disposta a trabalhar. Né? Você sabe que 2 grandes motivos reduziram as pessoas de procurarem emprego. Primeiro, a pandemia, está tudo fechado, o setor de serviço que emprega muito, 700 mil empregos, segundo o IBGE, fecharam. Né? E outra é o auxílio emergencial. Não parece, as pessoas não concordam muito com isso, mas o auxílio emergencial ajudou muitas pessoas a ficarem em casa. Então, por isso que tem muito essa questão na economia brasileira. Como que vai ser a troca de marcha entre o final de 2020 e o início de 2021, quando acabarem os auxílios. Por que eu estou comentando isso? Porque se a gente considerar a força de trabalho no Brasil antes da pandemia, sobre o número de ocupados hoje, a nossa taxa de desemprego hoje seria algo em torno de 20%. 20%. Algo muito monstruoso. Só lembrar que durante a crise da Dilma, em 14, 15, 16, o máximo de taxa de desemprego no Brasil foi 13. Né? Então, isso já dá um pouco a mensuração do problema que nós vamos enfrentar. Aqui é um pouco daquilo que eu falei da auxílio emergencial, principalmente sendo gasto para bens essenciais. Aqui é uma pesquisa que a gente fez aqui na XP, dizendo que basicamente as pessoas que receberam auxílio emergencial comprou alimento, é o básico. É o básico do básico do básico. Se não comprou alimento, pagou uma conta. Então, isso já mostra também, eu vou fazer um link mais à frente, com um link, tem um link, né, com a popularidade do presidente. Para complementar um pouco esse cenário de renda, né, aqui a gente tem que olhar um aspecto essencial, principalmente de crédito às empresas. A gente sabe que essa é a primeira vez que uma crise, não só no Brasil, como no resto do mundo, que o sistema financeiro não desabou, digamos assim. A gente viu bancos centrais, o Fed, o BCE, o próprio Banco Central Brasileiro abrindo novas linhas de crédito. Então, de fato, o crédito nessa crise funcionou. Tudo bem que há uma retração naquele momento, principalmente inicial da pandemia. Vou emprestar para quem? Se ninguém está consumindo, se está tudo parado. Né? Mas, de fato, teve uma recomposição de renda. Aqui eu estou falando pelo lado das empresas. Né? Aqui é um dado de concessões de crédito, tá? Que vinham crescendo do final de 2016 até o início da crise. Aqui um parênteses. Crédito foi o grande motor de crescimento da economia brasileira nos últimos 3 anos, 2017, 18 e 19. Foi crédito, consumo das famílias e das empresas. O crescimento da atividade brasileira não veio via gasto público, não veio via exportações, não veio via investimentos, infelizmente. Então veio muito crédito. Então é interessante a gente observar que pelo menos esse canal do crédito, que a gente com uma política monetária ainda mais estimulativa, vai continuar refluindo para a economia brasileira, um aspecto positivo para os próximos trimestres. Tudo bem? Tudo ótimo. Tinha assumido meu botão do mute aqui. Não, tudo bem. Seguir aqui na seara de inflação, né? Aqui eu acho que é o primeiro aspecto de inflação, que é o primeiro gráfico que sempre chama atenção, é o IPCA versus IGPM. A gente tem aí uma perspectiva, isso é uma inflação focus, né? De que o IGPM vai fechar em 20% no final desse ano, mas isso vai acabar tendo um repasse
pequeno. A gente já revisou aqui na XP a nossa projeção de IPCA desse ano. Há um mês atrás estava em cerca de 1,4 por conta desse choque de alimento, que é algo que é difícil de ponderar, né, de mensurar, até porque o próprio nome diz, né, um choque, que é transitório. A gente mudou o nosso IPCA para 2,6, né, que é um pouco a visão do mercado hoje. Só que esse IGPM muito grosso, muito forte, né? A gente tem que lembrar primeiro a metodologia dele, porque você tem ali 60% ao IPA, que é o preço no atacado, então, com um cenário de depreciação cambial, isso acaba prejudicando o atacadista. Só que, dado a ociosidade da economia brasileira e a cesta de bens da economia brasileira, você não consegue ter esse repasse ainda para o IPCA. Então, nesse sentido, a inflação continua num terreno benigno, tá? Isso corrobora para um cenário de Selic ainda estimulativo em 2%. Esse é o nosso call aqui de 2% até o quarto tri do ano que vem. As condições macroprudenciais do Brasil, que são âncora fiscal, regime fiscal, política de metas, tá? Elas estão ainda ancoradas e permitindo que a Selic esteja em 2%. Só que, a gente vai discutir mais à frente também, a questão do regime fiscal é peça-chave fundamental. Não é à toa que qualquer discussão sobre o renda cidadã é o que vai fazer o BC ser calcado, né, na história do mundo, dos bancos centrais do mundo, com o Foreign Guidance, né, que é aquela instrumento de política monetária de ditar o juros longo mais curto da história. O Banco Central, na reunião de agosto, forneceu esse foreign guidance ao mercado, olha, vamos aqui permanecer com juros em 2% por um bom tempo. Tudo bem. Isso, asterisco, se mantiver o regime fiscal vigente. Se isso, por exemplo, a gente ter a perspectiva, o mercado sabe fazer conta, de que haverá uma quebra de gasto, uma quebra do teto de gasto no ano que vem, esse vai ser o foreign guidance mais curto da história de todos os bancos centrais. Então, vai durar apenas alguns meses. Porque a gente trabalha numa economia muito indexada, a gente sabe que dentro dos países emergentes, o Brasil é disparado com maior relação de dívida PIB, né, antes mesmo da crise. Então, o primeiro passo de você ter uma desancoragem de expectativas inflacionárias seria via você ter uma quebra de regime fiscal, isso acaba impactando o risco do país, acaba impactando o câmbio, esse câmbio depreciado vai acabar batendo inflação, e aí a gente já sabe, a gente já viu isso acontecer há pouco tempo atrás, há 7 anos atrás, o Brasil entrou em dominância fiscal. Tomara que a gente não persevere nesse momento. Parece que o Brasil não aprende com os erros do passado, né? Então, nosso papel até de mercado financeiro, economistas, própria imprensa, sociedade civil, é falar, olha, é um gasto, mas vai cobrar seu preço, né? Porque você tem 3 formas de financiar um governo. A primeira delas, emitindo moeda, nenhum país do mundo, com exceção da Venezuela, faz isso, porque a gente sabe que isso gera inflação em T+1, então, descartado. Segundo, carga tributária. O Brasil tem carga tributária de país rico. Não, só de comentar de novo a CPMF sobre transições digitais, parece que, né? Não, fora todo o Congresso, fora Bolsonaro, a sociedade brasileira não aceita mais carga tributária. Qual é a terceira via? Financiamento, que é o malvadão, que é o mercado, né? Só que o mercado cobra seu custo. Se você vê que a solvência do Estado está cada vez menor, os juros vão subir, consequentemente, a política monetária vai ter que seguir. E até acho que complementando isso, se a gente olhar a curva futura de juros hoje no Brasil, né, você pega um médio e longo prazo, acima de 4 anos, o mercado está precificando uma Selic acima de 6,5%, né, um pouco mais para frente. Então, acho que é justamente isso que você falou, né, o mercado está colocando o seu preço e está falando, olha, se a gente não fizer nosso dever fiscal, esse juros vai ter que subir lá na frente, né? Exato, porque tem alguns aspectos estruturais nessa conta dos juros longos. Primeiro que o Brasil tem uma dívida PIB muito elevada. A gente trabalha hoje com uma ociosidade muito grande. Isso não, a gente está com juros de política monetária, que são o principal, né, árbitro dos juros brasileiros, Selic, né, dos juros básicos da economia, muito abaixo do seu neutro, né? Então, em algum momento,
a política monetária vai ter que ser normalizada. A gente espera que, mantido o regime fiscal, essa normalização não volte para aquele patamar de 5%, 6% que a gente viu no passado, até porque, mantendo o regime fiscal, é o quê? Teto dos gastos mantido, gatilhos até para o teto fiscais aprimorados. Bem ou mal, a gente fez uma reforma da Previdência no passado, que atacou o principal gasto público. Se a gente fizer uma reforma, por exemplo, administrativa, ataca outro problema, que é a questão do gasto com o pessoal, né? Se faz também uma reforma tributária, você ataca a produtividade, então o Brasil ganha produtividade, consequentemente reduz juros, né? Então você tem alguns aspectos que podem fazer a gente pensar com uma Selic abaixo de 5 por um bom tempo. Entretanto, isso vai ter, infelizmente, um asterisco no final, que é, se quebrar o teto, isso tudo vai por água abaixo. E ainda nesse cenário de muita incerteza, né, a gente vê, como eu comentei lá no início, incerteza global, né, todos os ativos globais migrando para o ativo mais seguro do mundo, que é o dólar. Você tem um aspecto que a nossa renda fixa de curto prazo é menos atrativa do que alguns pares emergentes, como Turquia, México, África do Sul, né? O nosso diferencial de juros para esses países, porque a gente fez bem ou mal algum dever de casa, não é atrativo para o nosso câmbio. Tanto é que a nossa projeção de câmbio, que está para ser revisada, está aí no patamar de 5,20, com viés de alta para o final desse ano, e de apenas 4,90 para o final do ano que vem. Quer dizer, mesmo num cenário que as coisas voltam, a gente ainda está com um patamar de câmbio muito elevado. É só lembrar que a gente acabou 2019 com o câmbio a R$4. Hoje a gente está aí fechando a 5,50, 5,55. Por outro lado, a gente tem uma reforça nas contas externas, né? Então, isso é pelo menos um cenário positivo. No saldo de transações correntes, a gente tem aí o melhor movimento nos últimos 20 anos. Isso acaba melhorando, por exemplo, as nossas reservas internacionais, né? Então, a gente, pelo menos estruturalmente, visando que vai ter um refluxo da pandemia, a economia vai voltar, a gente não acredita que vai ter um repique acima de 6. Entretanto, isso aqui é Brasil, tem riscos fiscais inerentes, a gente tem que também considerar cenários alternativos, né? Mas a gente, majoritariamente, a gente imagina um câmbio apreciando, tá? Mas apreciando pouco. Tanto é que isso é refletido na nossa curva de câmbio. É uma leve apreciação, né? Você vê ali um spike depois da crise do coronavírus no início do ano e que não reflui para um patamar passado, por questões estruturais. Entre elas, uma Selic baixa. Não é interessante investir aqui. Então, via ativos financeiros, a gente não tem grandes notícias, digamos assim. Cenário fiscal, risco ao cenário, como eu disse antes, estava preparando o terreno para a gente entrar aqui. Porque o grande trigger hoje para a economia é o cenário fiscal. Então, a gente poderia ter uma live de 1 hora só para falar em aspectos fiscais. Não é minha intenção aqui tentar abordar todos os tópicos para ter esse racional macroeconômico na cabeça dos clientes da Blue Star. Então, entrando aqui, a gente via que o resultado do primário do governo, se você fizer uma comparação até com o pior momento da crise, né, da Dilma, é algo abissal, né? A gente estava caminhando para começar a ter relativamente algum superávit, né, principalmente estrutural do governo geral, a partir de 2022, 2023, só que veio a pandemia, jogou isso tudo para baixo. E a gente vê que na trajetória dívida PIB, né, aqui é uma projeção que nós temos, você via que o Brasil tinha ali 79% no final de 2019 e encaminhando para baixo, né, porque a gente tinha juros baixos, o gasto com juros estava baixo, a gente tinha um andamento de reformas, bem ou mal, ao fazer a reforma da Previdência, o Brasil estava com uma trajetória de dívida muito boa, chegando a 60% nos próximos 5, 6 anos, o que a gente poderia ter já um superávit fiscal a partir de 2023. Entretanto, a gente foi atingido por esse meteoro chamado coronavírus, né? Hoje a gente tem aqui na nossa projeção batendo quase 100% apenas em 2024, 2025,
Isso porque a gente considera no nosso cenário básico que o teto será mantido. A gente vê, aqui o Brasil é um país que é sempre a volta à normalidade. Por que eu estou falando isso? Quando você pensa que as coisas vão dar certo, vem uma notícia política que joga tudo abaixo. Quando a gente acha que o Brasil não tem mais jeito, vem lá uma notícia e parece que o Brasil vai voltar a dar certo, digamos assim. A última foi esse encontro, né, entre o Maia e o Guedes, selando a paz, parecendo que vai ter um andamento das reformas. Isso é positivo, tanto é que nossos juros longos hoje estão caindo, não é à toa, né? Um cenário externo também favorável. Então, infelizmente, o Brasil é um país com muitas amarras, com uma questão fiscal surpreendentemente negativa, porque isso desancora a questão principalmente de investimentos, né? Então, toda notícia na seara de reformas, seja ela administrativa hoje ou tributária, é muito positiva, porque a gente está num grau de saturação da dívida pública muito grande, tá? Ainda nessa seara de política, né? Por que é muito difícil a gente descartar um renda cidadã, digamos assim, né? Porque você viu que, de fato, o auxílio emergencial reduziu pobreza no Brasil num patamar recorde. Hoje, o grau de pobreza no Brasil é o menor de toda a série histórica, porque você transferiu um montante de renda para a população pobre e extremamente pobre, gigantesco. Todo mundo, por exemplo, para ser aqui mais didático, né? Todo mundo sabe que o Bolsa Família é um programa de combate à extrema pobreza muito bem eficiente, que a sociedade brasileira acata em pagar. Né? Ninguém reclama, digamos assim, do Bolsa Família. A sociedade civil, política, de direita e de esquerda. E aí você vê, o que é o Bolsa Família? O Bolsa Família atinge mais ou menos 30, 40 milhões de pessoas num ticket médio de 180, 190 reais. Do dia para o outro, um volume de 60 a 70 milhões de pessoas recebem diretamente 600 reais. Ou seja, você tem ali um complemento de renda abissal no Brasil. Abissal, abissal, abissal. Não é pouca grana. Tá? Não é pouca grana. De repente, às vezes, para o eixo Rio-São Paulo, que é muito de mercado, 600 reais é nada, mas para grande parte da população brasileira, 600 reais é muito dinheiro. Só para fazer um aspecto aqui, a última PNAD anual, né, que é a leitura mais fidedigna do mercado de trabalho brasileiro, apontou que a renda per capita de um brasileiro, no final de 2019, era R$ 1.300. Ou seja, se você, perdão, R$ 1.400. Se você ganha 1.600, digamos, se você ganha R$ 2.000 no Brasil, você já é mais rico que 70%, 65% da população brasileira. Nós somos 210 milhões de pessoas, não é pouca coisa. Então, você vê isso sendo refletido na popularidade do presidente. Né? Qual é o presidente que vai querer largar essa popularidade? Quando a gente viu ali nos meses de julho, agosto, que a popularidade do Bolsonaro estava crescendo de forma significativa, a gente começou a botar na conta. O Bolsa Família vai ser expandido, né? Vai tirar essa chancela do PT, que por décadas ficou por décadas não, né? Por anos ficou sob a gestão petista, e criar um programa que, de certa forma, até melhor focalizado. Né? Aí você tinha, como que a gente vai financiar esse novo programa? Tira do abono salarial, no ano passado, né, na reforma da Previdência, tentaram fazer uma melhor focalização com o BPC. Entretanto, a gente sabe que o presidente não topa, por exemplo, o congelamento de pensões e aposentadorias de quem recebe mais, né? Pelo menos por 2 anos. Então, da onde que vai vir? Por isso que vem esse risco fiscal. Da onde que vai vir o financiamento? O Brasil não tem mais gasto discricionário a fazer. Então, esse é o grande dilema, né? A questão fiscal e a questão política. Uma colega minha aqui do time de economia diz que eles são gêmeos siameses, né? A política e o lado fiscal. Então, aqui para já se encaminhar para o final, né? Eu acho que a gente já está com o tempo estendido. Essa é a agenda prioritária, principalmente para o final de 2021, né? Para o final de 2020 e virada de 2021. É a questão fiscal. Não adianta, vai ser o fiscal. O fiscal, parece que o Brasil vive nessa referência circular. Né? Então, vai ser a revisão das despesas via PEC do Pacto Federativo.
que está no Senado. Reforma administrativa é a mais relevante para a questão do gasto público, né, para você ter aí alguma margem, principalmente nos próximos 1, 2 anos, e a reforma tributária, que, no meu ponto de vista pessoal, como economista, é a reforma mais relevante para o Brasil, disparada. É um ganho de produtividade gigantesca. A gente fez uma live na Expert em julho, elencando o porquê, né, a reforma tributária é tão relevante. O Brasil consegue ser pior que países em guerra, do que países aqui da América Latina na questão da complexidade tributária. Isso reduz investimentos. Não é à toa que o Brasil não recebe investimento, não é à toa que o Brasil tem essa volatilidade no câmbio, não é à toa que o Brasil é um país que não é atrativo para o investimento estrangeiro por questões judiciais e pela questão tributária. E ainda mais num momento em que você tem a discussão posta no Congresso, você retrai investimento. Quem é que vai investir num país, seja ele próprio brasileiro ou próprio estrangeiro, se a gente não sabe a regra do jogo, né? Mas algumas coisas do lado político são positivas. Por exemplo, a agenda regulatória do Marco do Gás, que foi relevantíssimo. Tá? Eu posso dar aqui um estudo que a gente está fazendo dentro da XP. O Marco do Gás, que foi aprovado na Câmara, falta passar no Senado, pode reduzir os custos para a indústria brasileira de uma forma significativa. Muito significativa se direcionar um modelo americano. Se seguir um modelo de gás europeu, não vai ser muito, não vai ter redução de custo para a indústria brasileira. Então, tem algumas coisas microeconômicas acontecendo no Congresso que são muito positivas. Tá? Então, o desenho final, né, são traduzidos nesses grandes números que nós temos aqui para a economia brasileira em 2020 e 2021. A gente tem aí uma recessão de menos 4,8 para esse ano, a depender de alguns dados ainda, tá? A gente fez essa revisão um pouco bem na frente do mercado. O mercado estava projetando uma queda de menos 6%, a gente via que os estímulos mitigaram a recessão. Entretanto, por ano que vem, um crescimento de 3%, é porque o cenário Brasil volta a ser o Brasil de velho Brasil com velhos problemas estruturais. 3% a gente não recupera nem o nível pré-pandemia. Só que todo o cenário para a atividade econômica do ano que vem está com muita incerteza, principalmente no mercado de trabalho. Espaço para ser um crescimento em torno de 3,5%, 4%, existe bastante, mas ainda não existem elementos que nos façam acreditar que o Brasil vai crescer mais que 3% no ano que vem. IPCA ambos, 2020 e 2021, muito abaixo da meta. A meta de inflação do ano que vem é 3,75%, para 2022 é de 3,5%. Né? Então, a política monetária pode ficar estimulativa, um terreno estimulativo por bastante tempo. A gente prevê uma Selic em 3% no ano que vem, no final do ano que vem, porque a gente considera que vai ser mantido o teto dos gastos, tá? A ociosidade permite ainda que a inflação seja comportada e que, visando já 2023, 2022 e 2023, a política monetária vai ter que ser normalizada. E, por fim, o câmbio. Por todos esses fatores estruturais, a gente não acredita que o câmbio volte àqueles 4 que a gente viu no final do ano passado. Fica aí no final do ano que vem em 4,90, que é um patamar muito alto. Tá? Mas é muito por conta de volatilidade, a gente está sujeito a revisões no cenário de câmbio a cada 2, 3 meses. Infelizmente, o câmbio é aquele que mata o economista, né? Mas a gente está aqui para tentar direcionar. Então, com isso, Paulo, acho que encerro aqui a minha apresentação e se tiver alguma dúvida, Ótimo, pode fazer. Vitor. Excelente, acho que estava muito bom. Parabéns pelo conteúdo, pela apresentação. E eu queria fazer um link aqui de todo esse cenário econômico que você traçou, tanto no mercado internacional quanto no mercado brasileiro, fazer esse link com o mercado de investimentos. Né? O que a gente tem olhado mais de alocação, o que tem passado um pouco para os clientes, para compilar tudo isso e tentar montar uma carteira de investimento mais otimizada possível e com o menor risco possível. Né? Então, assim, a gente separa, sempre a gente se bate muito na tecla de fazer uma carteira de investimentos bem diversificada, né, com temas de investimentos. Então, tem um pedaço em inflação, tem um pedaço em multimercados,
de mercados mais locais, outros internacionais, uma parte em renda variável, também a renda variável Brasil e exterior, enfim, tem diversas classes aí no mercado que a gente gosta de montar carteiras diversificadas com estratégias distintas, porque justamente a gente tenta se blindar de cenários adversos que muitas vezes não está no preço, como o caso do Covid, que aconteceu bem esse ano, né? Dentro dessas classes, o que a gente tem olhado, traçando todo esse cenário que o Vitor passou? A parte de títulos pós-fixados, né, Selic a 2%, e nesse cenário de um CDI baixo, uma Selic final de 2021 a 3%, que é o que a XP acredita, a gente vê ainda a alocação em pós-fixados um pouco mais complicada. Acho que tem que ser uma alocação mais para liquidez mesmo, mais para caixa, porque a gente deve ter um período ainda de juros baixos. Então, na ponta de renda fixa, a gente gosta dos ativos atrelados à inflação. A gente tem diversos produtos nessa linha, que recentemente o mercado até estressou, a curva de juros futura estressou bem, e melhoraram as taxas nesses ativos, tá? Então, a gente tem, por exemplo, debêntures incentivadas de grandes empresas sólidas, com rating AAA, né, que são as mais sólidas, pagando ótimas taxas, inflação mais 4, isento de R, por exemplo. A gente tem fundos de infraestrutura listados em bolsa, que tem um perfil um pouco mais agressivo, digamos assim, mas são atrelados à inflação, são um perfil de renda. Então, ativos atrelados à inflação a gente gosta porque, num cenário de melhora do país, são ativos que você pode ter um carrego, que a gente fala, você pode ficar aplicado com ele com boas taxas. E num cenário de estresse, um cenário em que a parte fiscal piore, você tem pelo menos uma proteção da inflação, com uma boa taxa também, para carregar. Então, é um tipo de ativo que a gente gosta, um certo pedaço da carteira, tá? Na ponta de renda variável, eu acho que com esses juros como a gente está, a gente viu um fluxo de pessoa física muito grande na Bolsa nos últimos meses, né? E a gente até bateu agora 3 milhões de CPFs na Bolsa. Isso tende a continuar, tá, no curto prazo. Eu acho que está tendo sim esse movimento. A parte do investidor no Brasil que tem capital na Bolsa ainda é muito pequeno em relação à população. Então, isso tende a continuar crescendo. E dentro da Bolsa, a gente vê a oportunidade, sim. Acho que em alguns setores específicos, tem coisas, a Bolsa do perto de 95 mil pontos, tem coisas a preços e valuations atrativos. Tem que tomar cuidado, a gente sempre fala, né? A Bolsa, acho que tem que selecionar bem os investimentos, as ações, os gestores de ações, acho que uma linha mais de longo prazo. Eu acho que essa questão fiscal é um pouco binária, tanto na ponta de juros quanto na ponta de renda variável. Se, caso a gente tenha uma deterioração nesse lado e a gente romper o teto dos gastos, por exemplo, o mercado pode sofrer na parte de renda variável, mas também se a gente conseguir numa linha mais de paz, que nem o Vitor até comentou, que teve um encontro do Guedes com o Maia ontem, a renda variável pode dar muita oportunidade. Então, nessa linha, é uma classe que a gente gosta, com cautela. Eu acho que é legal diversificar aqui também, olhando a renda variável internacional. Então, tem alguns bons fundos que têm uma ponta de ações no mercado no exterior, que se blindam um pouco desse risco fiscal do Brasil. Tem também BDRs agora listados em bolsas de empresas lá fora. Então, é uma outra classe que a gente pode também depois evoluir passando alguns produtos que a gente gosta, tá? Na ponta de pessoa jurídica também tem bastante opção em renda fixa de letras financeiras de alguns grandes emissores que, de novo, como as taxas se estressaram nos últimos anos, a gente tem boas oportunidades. A gente também vê a oportunidade no mercado de fundo imobiliário, agora que passou um pouco esse grande estresse da pandemia, tem passado, né, pelo menos do lockdown aqui. A gente viu uma classe que apanhou bastante nesses últimos meses e ainda não recuperou totalmente. E esse cenário de juros baixos tem feito um fluxo de investimentos para o mercado imobiliário. Então, tem diversas classes de ativos que a gente gosta. Eu acho que importante é ter diversificação.
Na ponta internacional, a gente tem alguns fundos multimercados que têm uma carteira mais voltada lá para fora, então também, de novo, para se blindar um pouco desse risco fiscal que a gente vê. Então, a gente tem que acreditar no país, mas sempre com uma ponta de proteção, né? Se desandar a parte fiscal, a gente tem uma ponta lá fora. Então, é isso que a gente tenta olhar, é isso que a gente tem olhado agora. A questão das eleições dos Estados Unidos no começo de novembro deve trazer volatilidade no mercado agora nesse mês de outubro. Tá? Então, isso deve afetar todas as classes de ativo, o câmbio, a bolsa, a parte de renda fixa. Só que a partir de novembro, depois do resultado final, a gente pode ter um mercado um pouco melhor e aí essas classes podem andar. Então, é um pouco isso que a gente está olhando. A gente está com o canal super aberto para depois entrar mais no micro de produtos, em cada um dos sistemas e aprofundar, mas em temas de estratégias, assim, essas são as principais classes que a gente tem olhado agora. Tá bom? E eu queria agradecer muito o Vitor, de novo, pela apresentação, foi excelente. Acho que deu um baita panorama aí sobre o mercado, sobre o que está acontecendo aí. E canal super aberto para tirarem dúvidas. Depois a gente está, vocês têm nossos contatos e podemos conversar sobre a alocação de carteira e sobre o cenário. Então, muito obrigado. Vitor, se quiser encerrar, todo seu. Paulo, muito obrigado pelo convite. Me coloco aqui à disposição para a gente bater um papo uma próxima vez. Legal, Vitor. Obrigado, viu? Até mais. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.